Olá, sou Juliana Farias e seja muito bem-vinda, bem-vindo ao canal Transbordando. No vídeo de hoje eu vou falar deste ponto aqui, que eu ainda não tenho um tutorial específico sobre ele, que é o ponto reto. Esse pontinho aqui, ó, que se transforma, desenvolve de várias maneiras. Eu ainda não tenho um tutorial sobre ele porque justamente eu acabo achando que ele é tão simples que eu explico em outros tutoriais. Para quem me acompanha e assiste todos os meus vídeos, vê que de vez em quando eu falo sobre ele. Então, eu estou com essa calça que eu estou bordando, é uma encomenda, e ela tem 3% de elastano. Tá aqui, ó. Tem 3% de elastano. Então, acaba meio que dificultando na hora de eu fazer o bordado. Porque já não bastasse o jeans ser um tecido mais grossinho, né, do que eu sou acostumada a bordar aqui nos tutoriais, ainda tem também a questão do elastano, que eu não vou poder utilizar todo e qualquer ponto de bordado, porque meio que pode acontecer de eu acabar tirando a elasticidade, dependendo do ponto a ser utilizado, e na hora que a pessoa for vestir a calça, os fios vão acabar se rompendo e desfazendo o bordado. E aproveitando, eu vou falar logo sobre esses outros pontos que já estão bordados aqui. Inclusive, tem um tutorial de todos eles aqui no canal, como por exemplo, esse aqui é o ponto folha, ponto corrente também preenchendo. No centro temos o cestaria e ao redor dele temos o ponto atrás, ponto haste. Aqui no centro dessas flores temos o ponto cestaria também. Esse é o ponto elo, essa outra fileira também ponto elo, e esse último é o ponto reto. Trabalhei também cestaria nesses, uma fileira circular com o ponto elo, também conhecido como ponto margarida, e nessas três últimas fileiras nós temos o ponto reto. Então, o ponto reto nada mais é do que quando você vai sair com a agulha em um determinado pontinho. Por exemplo, aqui no caso eu saí no ponto A e direciono a agulha para outro ponto, que eu vou chamar de B. Fiz bem grande, que é para ficar bem visível no tutorial. Então, isso aqui já é o ponto reto. É quando você sai de uma extremidade e entra na outra. Só que pode acontecer o seguinte: dependendo da forma como esteja o desenho, como você queira bordar, esse ponto reto, ele sendo multiplicado, né, várias e várias vezes, você vai ter diferentes experiências. Como aqui, por exemplo, no caso da calça, nessa fileira mais clarinha e nessa outra do lado, eu trabalhei apenas com um ponto reto assim, ó, para poder preencher esse círculo ao redor desse outro ponto aqui. Fui só preenchendo, né, para dar esse resultado. Mas veja nessa outra situação, esse círculo da borda também trabalhei com ponto reto, mas foram com 2 pontos retos sendo trabalhados por vez, né? Como esse, dessa forma. Saí num cantinho, venho mais para cá, saio de novo lá na mesma altura de onde eu tinha saído e volto para cá. Assim eu formo um V. Então, nós temos aqui o ponto reto, só que trabalhado 2 vezes, né? Formando um Vzinho. Nessa situação, ele vai deixar de ser um ponto reto para se transformar no ponto cabeça de seta. Inclusive, faz pouco tempo que eu fiz um tutorial explicando esse ponto aqui no canal.
vocês vão ver vários pontos de bordado livre em que eles são feitos a partir desse ponto reto. E dependendo da forma como ele se apresente, logicamente ele vai acabar recebendo outra nomenclatura, né? Como, por exemplo, ó, deixa eu mostrar um outro bordado meu aqui. Tem tutorial desse bordado aqui no canal. Percebam que na construção dessa casa, ó, na parede dela, aqui nós temos um ponto reto, só que como ele foi multiplicado dessa forma, que é desorganizada, né? Então, ele passa a se chamar ponto areia. Vou mostrar um outro bordado, que é o meu xodó. Esse bordado aqui, ó. Deixa eu afastar mais para visualizar melhor. Tem muitos pontos aqui, tem muitas coisas, mas eu vou focar no ponto reto, tá bom? Você pode perceber o ponto reto bem aqui, ó. Nessa fileira. Essa fileira foi feita com pontos retos, só que foram dados espaçamentos entre cada um deles. A partir do momento que essa forma organizada foi feita, deixou de se chamar ponto reto para ser chamado de ponto alinhavo. Outra situação, essa aqui, ó. Deixa eu focar mais. Pronto. Essa fileira. Aqui nós temos o ponto pé de galinha, que foi feito a partir de vários pontinhos retos. Foi dada essa forma. Nessa outra, os pontos retos ficaram bem grudadinhos, um do lado do outro, e passou-se a se chamar ponto atrás. Então, gente, com só esses poucos exemplos, vocês já conseguem perceber que dependendo da forma como um ponto reto só se apresente, ele vai mudar totalmente de nomenclatura, né? Por isso que eu vou utilizar o ponto reto de várias maneiras. Vou procurar criar bastante coisa para trabalhar com ele de diferentes formas. Como, por exemplo, nesse caso dessa borda, eu utilizei o ponto reto, só que de 3 tamanhos diferentes. Vou mostrar aqui para vocês como fazer. Fiz um pontinho reto. Em seguida, dei um espacinho. Fiz um outro ponto um pouco maior. Eu saí logo aqui acima, ó, aproveitando para ter menos perda de linha, né? E fiz o ponto ainda um pouco maior. Depois, eu já fui retrocedendo, ó, fazendo o ponto que eu tinha feito antes e depois fiz o menor de novo. Então, eu fiquei nessa alternância de um pontinho curto, um médio e um mais longo e trabalhei dessa seguinte forma, logo aqui. O tutorial de hoje foi bem curtinho, justamente para falar sobre o ponto reto, esse ponto tão importante que a gente faz direto, mas que às vezes acabamos não falando dele como deveríamos, né? No decorrer das semanas, se eu precisar mostrar mais alguma coisa que eu acho relevante aqui nessa encomenda com jeans, eu vou gravar para vocês. E se vocês também tiverem alguma dúvida referente a bordar em calça jeans mesmo, deixem aí nos comentários que eu vou ver se eu consigo tirar essa dúvida de vocês, tá bom? Fazendo algum tutorial. Então, é isso. Ah, e quando ficar pronto, eu vou postar lá no Instagram e aqui também. E também eu vou deixar o link dessas 3 flores para vocês exercitarem bastante aí o ponto reto de diferentes formas, tá? Procurem usar bastante a criatividade para fazê-lo de diferentes formas, ok? Mesmo que ele se transforme em outro ponto, não tem problema. O importante é isso, é você procurar trabalhar cada vez mais diferente. Então, ótimo final de semana, um grande abraço e até a próxima, pessoal.